Este vídeo é uma continuação do vídeo de FDM, o canibal americano. Se você ainda não conferiu o início, onde eu conto uma pequena parte da história e os crimes, uma parte dos crimes que ele cometeu, confira lá. Nós vamos continuar aqui falando sobre os crimes que ele cometeu e a sua condenação. E vai se destacar um pequeno erro que eu acabei cometendo, no caso sobre Matt Turner, que no caso ele seria a 10ª vítima, não a 7ª vítima, como está lá no início, não é? Do primeiro vídeo. E a gente vai continuar aqui com a prolongação e vai colocar ele como a 10ª vítima, não como a 7ª que estava lá. Perdão por este pequeno erro que eu acabei cometendo. Então, vamos continuar aqui. 3 meses depois de matar Edward Smith, ele atraiu sua próxima vítima, que no caso era Ernest Midley, de 22 anos, nativo de Chicago. Com uma oferta de $50 para passar a noite com ele, ele acabou atraindo o rapaz até a sua casa. A parte mais brutal sobre o assassinato dele é que, embora ele tenha atraído, o jovem até a sua casa, ele meio que, ao tentar fazer sexo, o jovem disse que ele queria um extra com relação, ao fato deles terem uma certa relação. E com isso, Damien acabou meio que dando uma bebida, com drogas para ele acabar meio que desmaiando. Só que ele não tinha tanto sonífero com relação a isso. Então meio que ele acabou matando o jovem meio que quase que inconsciente, ainda consciente, cortando a sua carótida com uma faca. Ernest morreu em minutos. Ele levou o corpo do jovem para a banheira e ele acabou tirando as fotos que normalmente ele sempre tira das suas vítimas e o corpo do jovem dentro da banheira. Inclusive ele bateu fotos sugestivas com o corpo do cadáver antes de desmembrá-lo. Damien conversava com o crânio da vítima. Então ele tirou parte dos bíceps, coração e parte da carne da perna da vítima e colocou em sacolas dentro da geladeira, para consumir posteriormente e acabar comendo aquelas partes. O resto da vítima, como os órgãos, ele dissecou em Soilex, separando os ossos da carne. Damien colocou os ossos do jovem em uma solução alvejante que levou pelo menos 24 horas antes de deixá-lo para secar em uma semana. A cabeça do jovem ficou aproximadamente uma semana dentro do congelador antes dele retirá-la e remover a carne do crânio, para pintá-la e revesti-la de esmalte. 3 semanas depois da morte de Ernest, Damien fez sua 8ª vítima, David Thomas, de 22 anos. Encontrou com Damien num shopping local. Persuadiu o jovem a tomar alguma bebida no seu apartamento. Damien não tinha intenção de matar o jovem, porém ele temia ser acusado e a polícia acaba chegando lá porque ele havia drogado o jovem e talvez ele ficasse com raiva por conta disso. E depois de drogá-lo, ele acabou estrangulando e esquartejando o jovem. Ele próprio afirmou que não tinha menor interesse sexual no jovem, porém, com o fato de já ter drogado ele, então ele acabou meio que estrangulando e matando ele. Ele desmembrou o corpo e depois ele desfez totalmente do corpo. Ele não ficou com nenhuma parte dos órgãos nem dos ossos da carne daquele jovem. Ele se desfez totalmente do corpo dele, meio que ele próprio falou isso para a polícia. Durante os anos 1990, Damien falou para seu oficial que ele estava passando por depressão e ser frequentemente mencionado por conta da sua sexualidade. Inclusive, ele já tinha até pensado em ideias suicidas. Em 1991, numa parada de ônibus, Damien observou o jovem Kurt Stringer, de 17 anos. Ele chamou o jovem para ir em seu apartamento com o intuito de pagá-lo, contando que tirasse algumas fotos com ele, pousasse nu para ele, e ele receberia uma grana. Claro, isso tudo era um chamariz para atrair sua próxima vítima. Damien deu uma bebida com uma droga com ele e quando ele desmaiado, ele acabou estrangulando sua próxima vítima. Após matar e esquartejar o jovem, ele deixou para si as mãos, o crânio e as partes genitálias do jovem, tirando várias fotos no processo. 2 meses depois de assassiná-lo, Damien assassinou sua próxima vítima, que no caso era Aaron Lindsay, em abril, um garoto de 19 anos, sua 10ª vítima. Mesmo sendo heterossexual, ele conseguiu atrair o jovem até seu apartamento, onde ele acabou drogando e também, eventualmente, acabou matando. Antes de matar o jovem, ele já estava em estado de meio que sono ali, drogado. Com o jovem desacordado, ele perfurou o crânio do jovem e colocou ácido clorídrico, a fim de criar meio que um zumbi, para assim poder deixá-lo totalmente submisso à vontade dele. E isso atuava bem mais praticamente como um fetiche que ele possuía.
Aaron acordou com dor de cabeça, se perguntando que horas eram. Damien, percebendo que seu plano havia falhado, ele o drogou de novo e acabou o estrangulando. Assim como boa parte das suas vítimas, ele esquartejou o jovem, tirou seu crânio e conservou para si. Ele esfolou toda a sua pele e colocou em água fria. Durante a primeira semana de 1991, os vizinhos dele que estavam ali, reclamavam de fortes odores que vinham do seu apartamento. E de fato eles reclamavam bastante com relação ao cheiro que emanava daquele apartamento onde ele morava. Damien alegou ao síndico que era o seu congelador que frequentemente travava e acabava quebrando. Em 26 de março de 1991, Damien conheceu sua próxima vítima, que era o adolescente Leociano Smith Sopkin, de 14 anos. Por coincidência, o Smith Sopkin era irmão do jovem que ele havia molestado anos antes. Ele convidou o jovem a tirar umas fotos, porém o jovem havia negado. Ele só realmente foi de acordo com o relato do Jeff Damien porque o próprio estava insistindo muito. Depois de tirar 2 fotos, ele acabou oferecendo uma bebida com drogas e o jovem acabou meio que desmaiando. Ele meio que acabou molestando o jovem consciente e depois perfurou o crânio no seu lobo frontal e acabou injetando ácido clorídrico, mesmo que ele tinha feito com o outro que ele havia assassinado. Depois ele levou o corpo do jovem para o seu quarto, onde também já estava lá o corpo de Tony Robles, de 31 anos de idade. Damien acreditava que Smith Sopkin recuperou a sua consciência e viu o corpo de Tony, mas não reagiu imediatamente devido ao estado do corpo que estava devido ao ácido no seu cérebro. O jovem acabou desmaiando de novo e então Jeff Damien saiu para comprar bebidas. Ao retornar para sua casa em 27 de março, depois de comprar bebidas, Damien encontrou o jovem conversando com 2 mulheres. Damien acabou se aproximando e dizendo que era seu amigo, e depois pegou ele pelo braço para guiá-lo ao apartamento. As mulheres não ficaram convencidas e alegaram que já haviam chamado a polícia. Os 2 policiais, que eram John Belkazek e Giuseppe Gabrit, chegaram e questionaram Damien. Ele alegou que o jovem era maior de idade e que eles haviam discutido e que ele estava bêbado. As 2 mulheres acreditaram que ele não se convenceram com essa ideia, inclusive o próprio jovem, meio que confuso com toda aquela situação, relutava a não entrar de novo no apartamento. Uma das mulheres disse que o jovem tinha alguns ferimentos na cabeça e ela contou aos policiais. Contudo, o policial mandou a mulher se calar e acabou liberando Damien. Os policiais colocaram uma toalha na cabeça do jovem e levaram ele até o apartamento. Embora o odor forte que vinha do local, eles não notaram nada diferente e não encontraram o corpo do jovem, que também estava em decomposição dentro daquele quarto. Ao retornar ao apartamento, Damien colocou de novo ácido clorídrico no cérebro do jovem, porém dessa vez foi fatal, levando-o à morte. Ele pediu folga do seu trabalho, só que na verdade com uma desculpa para meio que esquartejar o corpo do jovem. Em 30 de julho, Damien voltou a Chicago, conheceu o jovem Matt Turner, no caso que eu havia mencionado, de 20 anos de idade, numa estação de ônibus. Ele convenceu o jovem a viajar com ele até Milwaukee, para tirar umas fotos. No apartamento, ele fez a mesma coisa com as suas vítimas, no caso, que ele o estrangulou e o acabou matando, esquartejando a vítima e conservando o seu crânio. Uma semana depois, ele conheceu Jeremy Alberg, de 23 anos de idade, em um bar. Meio que ele convenceu o jovem até ir à sua casa para tirar umas fotos, como ele sempre fazia com suas vítimas. Só que dessa vez, quando o jovem estava inconsciente, ele perfurou o crânio do jovem e colocou água fervente no crânio dele. O jovem faleceu 2 dias depois. Em 15 de julho, Damien conseguiu atrair sua próxima vítima, que no caso era Oliver Less. Damien dessa vez tentou deixar o máximo de tempo possível, inclusive ele não queria matá-lo ainda. Ele até pediu uns dias de folga para o seu patrão, para que meio que tivesse mais tempo, ao também tentar meio que usar cloroforme para meio que deixá-lo mais inconsciente o máximo possível. Porém, o seu patrão havia negado os dias de folga e meio que ele decidiu acabar estrangulando e matando sua vítima, esquartejando ela como ele tinha feito com todas as outras vítimas que ele tinha. Ele também teve relações com o cadáver desse jovem, antes de desmembrá-lo e colocar seu coração e sua cabeça no congelador. Damien foi demitido de seu emprego. A sua próxima vítima, que ele atraiu nas ruas, Giuseppe Bradetti, de 25 anos de idade. Ele atraiu a seu apartamento e, como de costume, ele o drogou e estrangulou até a morte.
Depois disso, meio que ele deixou por 2 dias encoberto com lençol em cima da sua cama. Só que quando ele retirou, a cabeça do jovem já estava cheia de vermes. Ele colocou o torso do jovem em ácido junto com o resto dos torsos de mais 2 vítimas que ele possuía dentro da camburão azul que ele tinha. Em 22 de julho de 1991, ele parou na frente de 3 jovens que estavam parados e meio que ele convidou eles para tirarem uma foto junto com ele para ganhar um dinheiro. E Tracy Odres, de 31 anos, acabou aceitando. Ele entrou, com um cheiro estranho que estava no local. Ele também viu um alvejante de ácido. Ele também viu um frasco de ácido clorídrico no local e ele acabou estranhando tudo aquilo. Ainda mais as ações de Dahmer e o hedor que na lava da casa era um cheiro muito forte. Ele estava estranhando tudo aquilo, ainda mais quando Dahmer começou a falar sozinho, ter uma ideia, meio que ele se aproximou do coração do jovem e disse que iria devorá-lo. Isso tudo começou o jovem a estranhar, e quando Dahmer meio colocou uma algema no jovem, ele começou a entrar em pânico. Ele disse que queria ir no banheiro, e ele obviamente foi no banheiro com uma desculpa de tentar fugir, e quando ele fez isso, ele viu que Dahmer havia se distraído, então ele acabou dando um soco no Dahmer, que acabou sendo nocauteado ali, e ele acabou meio que fugindo daquele local com a algema no pulso. Ele acabou correndo e encontrou os policiais Robert Holt e Ralph Miller, que estavam a paisana por ali. Ele disse que um maluco havia prendido uma algema nele. E obviamente ambos os policiais concordaram em ir até a casa do homem que tinha prendido ele. Quando Dahmer viu os 2 policiais, ele oficialmente convidou eles para entrar de uma maneira formal, aparentemente calma. Ele disse que a chave que estava com a algema estava no seu quarto. E obviamente ele disse que iria pegar lá a algema, mas o policial Miller disse que iria lá pessoalmente, que era para ele ficar parado ali, de uma maneira rude. Ele entrou no quarto e ele viu que uma faca estava próximo da cama, com uma descrição que o jovem na rua havia falado, e que a chave estava lá mesmo. Só que ao pegar, ele percebeu que as fotos de vários corpos esquartejados estavam no local. Ele retirou aquelas fotos e disse que aquelas fotos eram verdadeiras. Imediatamente ele mandou prender Jeff Dahmer. Ele acabou sendo preso e, obviamente, depois de sua condenação, ele estava cumprindo trabalhos ali dentro da prisão, quando meio que ele ficou por uns tempos sozinhos, junto com 2 presos, que no caso era Jesse Ederson e Christopher Schiven. Os 3 foram deixados por alguns minutos sozinhos. Porém, dentro do banheiro, os policiais chegaram dentro do banheiro e encontraram o Jamie desacordado e sangrando muito por todo o seu corpo e pela sua cabeça. Eles acabaram se desentendendo e meio que Dahmer foi meio que nocauteado com uma barra de ferro e meio que ele acabou sendo morto naquele momento devido às agressões sofridas com uma barra de ferro, com Christopher alegando que de fato havia batido nele com aquela barra de ferro até nocauteá-lo. Dahmer até foi levado para o hospital da prisão, porém já era tarde demais, ele havia acabado morrendo devido às agressões e os traumatismos que ocasionou no seu crânio. E este é a história de Jeff Dahmer, a sua história, prisão, todos os seus crimes e a sua morte. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.